Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma imersão de hoje. Eu estou muito animada para esse nosso mergulho profundo nas fontes que a gente recebeu. É muito bom estar aqui de novo. E olha, o material de hoje é daquelas leituras que tiram a gente da zona de conforto, sabe? Com certeza. Porque à primeira vista, parece que vai falar só sobre a nossa rotina diária. Exato. Mas rapidamente o texto se revela como um tratado profundo sobre a própria cadência da alma humana. Vai muito além de meras dicas de produtividade. Pois é. E para quem nos ouve entender a base do nosso papo, o texto é um sermão e uma reflexão teológica extensa, datada de 7 de março de 2026. E o título já carrega um peso bem poético. É chamado Regularidade e Prontidão. O ritmo do céu na cadência da alma humana. Isso. Escrito por Cícero da Conceição Nunes. E é legal notar que o texto tem como fundação uma meditação matinal de 2008 da autora Ellen G. White. A meditação se chama Jesus, meu modelo. E claro, o autor ancora tudo isso profundamente em diversas passagens bíblicas. É uma sobreposição de ideias bem robusta. E a nossa missão hoje é justamente extrair as pepitas de sabedoria desse material. Nós vamos entender como a gestão do nosso tempo, a nossa rotina e até o nosso sono, afeta a saúde mental, física e a nossa vida espiritual. É uma reconstrução filosófica da forma como a gente enxerga o tempo. Exatamente. E o texto começa com uma analogia muito vívida. Ele fala sobre um músico com um instrumento de valor inestimável. O que é fascinante aqui é como o material utiliza essa imagem para fazer uma crítica bem cirúrgica. Pensa num instrumentista que tem um violino caríssimo, capaz de melodias sublimes. Mas ele simplesmente negligencia a afinação no dia a dia. Pois é, ele deixa a madeira acumular poeira, a umidade afrouxa as cordas, ele não pratica nada. E aí, de repente, ele é chamado para o grande concerto. E tenta compensar meses de descaso na última hora. O resultado é trágico. Dedos doendo, melodia desafinada. Como isso se aplica ao nosso cansaço moderno? A analogia crítica dois extremos. O ativismo frenético desprovido de propósito, que é essa correria desesperada de última hora. A ilusão de que a intensidade momentânea compensa a falta de consistência. Perfeito. E o outro extremo é a negligência espiritual disfarçada de descanso. Um instrumento pegando poeira sob a desculpa de que haverá tempo depois. A verdadeira espiritualidade, segundo a fonte, não vive de sobressaltos. Certo. Vamos desvendar isso, porque a argumentação tem um embasamento bíblico denso. A fonte usa referências como Provérbios 24, 27, que fala sobre preparar o campo e aprontar o trabalho de fora antes de edificar a casa. E Jeremias 48.10, que diz que é maldito aquele que faz a obra de forma negligente. É uma advertência muito severa contra a desordem. E a genialidade do texto está em desconstruir a velha divisão entre o que é secular e o que é religioso. Para o autor, essa separação estrita não existe. Sabe aquela cultura de resolver tudo aos trancos de barrancos? O trabalhador que vira à noite no projeto e acha que a religião fica só para o fim de semana? Bate de frente com isso. O documento cita o apóstolo Paulo em Colossenses 3:23, orientando a fazer tudo como ao Senhor, e 1 Coríntios 14:40, pedindo decência e ordem. Ou seja, o trabalho cotidiano é elevado ao nível de adoração. Exatamente. A hora de acordar, a forma como trabalhamos, tudo é testemunho de fé. O Deus apresentado ali é o autor da harmonia universal e não da confusão. Essa parte me pegou muito porque é extremamente pragmática. O material traz citações dos Manuscript Releases, o volume 8, da Ellen G. White. E essas citações detalham como acumular tarefas e procrastinar causam um estrago real. O texto fala que isso gera uma mente fraca e uma fadiga generalizada. Ele chama isso de uma verdadeira violação das leis da vida e da saúde. E esse é um ponto de virada na análise teológica. A desorganização não é vista apenas como um defeito de personalidade, sabe? Alguém que é criativamente bagunçado. Vira uma questão muito mais profunda. Sim, vira uma questão soteriológica, relacionada à doutrina da salvação.
Um corpo exausto é descrito como um solo infértil para ouvir a voz de Deus com clareza. Isso ressoa como um alerta enorme para nossa audiência. Viver tentando recuperar o sono perdido na madrugada destrói a nossa utilidade prática. Ter hora regular para levantar, comer e trabalhar é tratado como um dever religioso, porque o intelecto precisa estar lúcido. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O texto expande essa fadiga individual e contrasta a harmonia do reino com o caos da nossa sociedade. Uma sociedade que valoriza o imediato, o estímulo sensorial e desordenado. O que cria mentes fragmentadas, segundo a fonte. E ele insere isso num contexto escatológico, sobre os eventos finais. Sim, o caráter não pode ser improvisado nos dias de angústia. Retomando o músico, não se aprende a tocar na hora que o teatro pega fogo. A prontidão para a volta de Cristo exige regularidade agora. Antes de avançarmos para o próximo ponto, acho vital fazer um alinhamento com quem nos ouve. O texto entra agora em visões religiosas e históricas bem fortes. E nosso papel aqui é manter a neutralidade. E é o 2. O autor descreve a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, uma estátua de vários metais que representam impérios mundiais. E a análise foca no quarto reino, o reino de ferro e os pés de ferro misturado com barro. Na interpretação da fonte, esse reino de ferro é inequivocamente identificado como Roma, englobando a fase imperial e a fase papal. E o texto aponta isso como um poder que exerceu uma influência gigantesca, introduzindo desvios do padrão bíblico original, alterando o ritmo do céu na terra. O material lista críticas teológicas muito específicas a essas tradições. A primeira grande questão é a veneração de figuras que o texto chama de santos mortos. A argumentação do autor diz que essa prática se baseia numa falsa doutrina da imortalidade da alma. E ele fundamenta isso em Eclesiastes 9, versos 5 e 6, afirmando que os mortos não têm consciência de nada, o que faria dessa prática uma desordem espiritual. A segunda crítica contundente aborda o próprio tempo. O texto afirma que houve uma substituição indevida do sábado bíblico pelo domingo como dia de guarda. Se conectarmos isso ao cenário geral que o autor vem construindo, essa mudança de calendário é o ápice da quebra da ordem divina. A tentativa de reescrever a pauta musical do Criador. Mas a profecia de Daniel 2 não para no domínio do ferro. Ela culmina numa pedra cortada sem auxílio de mãos. Que atinge a estátua e destrói todos esses sistemas corruptos, que o autor tipifica como o Egito e a Babilônia. Essa pedra representa a volta de Cristo. É com arrumar a cama de manhã. Ele faz isso unindo graça e lei, através do conceito de obediência. Ele até cita hinos tradicionais como trabalhar e orar e obedecer é melhor. E traz uma explicação fascinante sobre a palavra iniquidade. A palavra grega anomia, que significa ausência de lei. A desorganização diária e as heresias globais são vistas como sintomas dessa mesma anomia, o desejo de ignorar as instruções do fabricante. E a fonte usa a rejeição da oferta de Caim para provar que graça e lei são inseparáveis. Caim trabalhou duro, mas a oferta dele foi rejeitada porque refletia a vontade dele próprio, e não a instrução de Deus. Foi pura anomia mascarada de adoração. A verdadeira obediência, segundo o texto, é a resposta natural ao amor divino. É isso que valida o poder das nossas orações, inclusive. O autor cita Provérbios 28.9 e 1 João 3.22 para mostrar que clamar por intervenção divina com uma agenda desordenada e rebelde é uma grande contradição. Para amarrar tudo, a regularidade não é uma regra rígida de prisão. É a cadência da alma humana entrando no ritmo do céu. Fica a pergunta retórica para nossa audiência sobre como andam as próprias agendas e o descanso diário. Isso levanta uma questão importante, porque o tempo é tratado nesse material como o talento mais precioso que temos. O que nos leva ao nosso pensamento provocativo final para quem nos ouve levar para a semana. Se a nossa verdadeira natureza e o nosso caráter não são forjados nos grandes momentos de crise, mas sim nas pequenas e silenciosas escolhas da nossa rotina diária... O que a sua agenda de manhã revela sobre quem você está se tornando em segredo? Exatamente. Será que a nossa constante falta de tempo
Não é, na verdade, uma recusa disfarçada em encarar o processo lento de nos tornarmos melhores? Uma provocação e tanto. Eu agradeço imensamente a companhia de quem nos ouve em mais esta nossa análise de hoje. Fiquem com essa reflexão e até o nosso próximo mergulho profundo.